Olá, sexto ano, estamos aqui para mais uma aula de produção textual, ok? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai fazer a correção da atividade que foi passada na agenda da semana passada e aí nós iremos também estudar um gênero novo, certo? É um gênero bem legal, conhecido da gente, super fácil, né? Que tem muita coisa interessante para a gente ver, né? Principalmente nas imagens. Tá muito legal a aula de hoje. Então, vamos lá? Então, sexto ano, na nossa aula de hoje, a gente estava estudando, né, o gênero fábula. O tio explicou o gênero fábula para vocês, né, na aula passada. Então, a gente vai fazer a correção dessa atividade, né? Então, nós vimos que o gênero fábula ele é característico, né, por nós termos os animais como personagens da história. Vimos também que é um gênero que não é tão atual, né, que desde a Grécia Antiga que a gente tem aí o exemplar do gênero fábula, né, que já servia para contar as morais do bom cidadão dentro da sociedade, certo? E que depois encontrou outros autores que vieram colocar esses textos, que primeiramente era somente na parte oral, e eles foram colocar na parte escrita no texto, né? Colocar tudo no papel. Então, a fábula, né, o gênero que vai surgir lá no Oriente, mas encontrou em Esopo, né, que foi o grego, que colocou realmente o maior número de fábulas, né, que foi um dos maiores autores desse gênero, e a gente viu que La Fontaine, com o passar do século, veio colocar isso dentro do papel, veio colocar juntamente com a moral, né? Temos como característica, né, esses comportamentos dos seres humanos que são colocados em cache, como a esperteza, a sabedoria, os ciúmes, a inveja, a honestidade, em que os animais são os personagens principais, né, que acabam tendo este comportamento de seres humanos, como também as falas e tudo mais. Vimos que o gênero fábula, né, é um gênero da tipologia narrativa, por isso ele vai ter parágrafos, uma situação inicial, um problema, um clímax e o desfecho da história, sem contar que o narrador da fábula sempre vai ser o narrador observador, por ele vai contar os fatos, né? E por isso também os verbos no pretérito, porque são fatos que já aconteceram, né? E sem contar que cada fábula existe uma moral, né? Expresso muitas vezes por meio de os provérbios populares, né? Justamente esse texto tem como característica pedagógico, né? Porque ele vai ensinar os seres humanos como é que deve se comportar de uma forma bem contundente dentro da nossa sociedade, ok? Então vamos aqui. Nós vimos também, além de toda essa explicação que o tio deu agora, nós vimos bem detalhado nos nossos slides, nós vimos esse texto, né, que o tio já leu para vocês, Assembleia dos Ratos, vocês viram até mesmo a imagem, né, que um gato de nome Farofino deu de fazer tal destroço na rataria de uma casa velha, que os sobreviventes sem ânimos de sair das tocas estavam a ponto de morrer de fome, né? O gato tomou conta da situação e os ratos estavam lá, né? Tempo de morrer de fome porque não poderiam sair, que era todo tempo ameaçado por ele, né? Então, tornou-se muito sério o caso, resolveram reunir-se da questão. Guardaram para isso certa noite que Farofino estava aos mios pelo telhado fazendo som na rua. Acho, disse um deles, que meio defendendo então, os ratos resolveram fazer uma assembleia, ou seja, uma reunião, e acharam por melhor colocar um guiso no pescoço do Farofino. Para quê? Para quando eles escutassem o guiso, né, lá balançar e fazer o seu barulho, todo mundo já sabia que ele estava por perto, né, e ia ter uma forma até de ninguém ser pego por ele. Então, assim que ele se aproxima, o guiso denuncia e põe o fresco a tempo. Ou seja, ninguém vai ser pego pelos ratos, não vão ser pego pelo gato, porque todo mundo vai fugir a tempo, né? Palmas e bravos saudaram a luminosa ideia. O projeto foi aprovado com delírio, só votou contra um rato casmurro que pediu a palavra e disse, ou seja, tem um rato que não concordou e falou o seguinte, está tudo muito direito, mas quem vai amarrar o guiso no pescoço do Farofino?
né? Então, quem era que ia colocar esse guiso no pescoço do gato? Se o gato era muito selvagem. Então, o silêncio foi geral. Um desculpou-se por não saber dar um nó, o outro porque não era tolo, e todos porque não tinham coragem, certo? E a assembleia dissolveu-se em meio de geral consternação. Ou seja, quem era que ia fazer tal ato, né? Então, qual é a moral da história? Dizer é fácil, fazer é que são elas, né? Então, gente, o que a gente vai colher de informação dessa historinha? Porque muitas vezes tem gente que diz como é que faz, mas ninguém tem aí a atitude, né, de realmente ir lá e resolver as coisas. É muito fácil a gente dizer como é que faz, mas realmente fazer não é todo mundo que tem essa coragem de fazer, né? Então vamos lá. Essa é a ideia que nós temos do nosso texto, ok? Então vamos ver quais são, o que as nossas questões vai tratar. Primeira questão, então aqui na página 9 a gente vai ver, e página 10, né, assim, nós vamos corrigir nossa atividade. Primeira questão, qual problema originou a Assembleia dos Ratos? Então, qual foi o problema que fez com que os ratos se reunissem, hein? O que gerou a Assembleia foi o fato de um gato, né, chamado Farofino, estava atacando os ratos. A ideia, o problema que gerou a Assembleia foi justamente esse. Um gato, chamado de Farofino, que estava atacando os ratos, certo? Em seguida, vamos aqui para as seguintes questões. Já na página 10, a segunda questão vai me dizer o seguinte. Qual a solução foi apresentada por um dos ratos e ovacionada pelos demais? Um dos ratos sugeriu que prendesse um guiso no pescoço do Farofino, assim que o gato se aproximasse, todos ouviriam e poderiam fugir. Então, a ideia principal dada lá na Assembleia foi justamente essa, né? Que prendessem um guiso no pescoço do Farofino e que o gato, quando o gato se aproximasse, todos poderiam fugir, ok? Terceira questão. Havia um problema para colocar a solução em prática. Que problema era esse e quem o apontou, né? Então, o problema era quem colocaria o guiso no pescoço do gato, né? Este é o problema. Ou seja, quem colocaria a vida em risco para realizar tal ação, né? E quem apontou esse problema foi um rato velho e casmurro. Porque a gente viu que esse rato velho deu essa ideia, né? Tá todo mundo feliz com a ideia, mas quem é que vai colocar o guiso no pescoço do gato, né? Então, esse aí foi o problema questionado, ok? Seguindo, nós temos a nossa quarta questão. Em qual momento da história fica evidente que os ratos ficaram cientes do perigo do plano proposto? Reescreva a parte do texto que apresenta a resposta. Então, o momento em que os ratos ficaram cientes do perigo é quando o silêncio cai sobre a Assembleia, né? E qual é a parte? Silêncio geral, né? Então, se a gente voltar aqui no texto um instantezinho, a gente vai encontrar justamente a parte em que isso aí é colocado, né? Então, aqui a gente vai ter a ideia, aqui ó, silêncio geral, no início do último parágrafo, né? Então, quando o rato lá disse, né, que quem era que ia lá colocar o guiso no pescoço do gato no caso, todos os ratos ficaram em silêncio, né? Silêncio geral, porque ninguém que estava querendo se arriscar para isso aí. Certo? Então, vamos lá. Quinta questão. Por que esse texto pode ser considerado uma fábula? Porque é um texto narrativo curto, em que os personagens são animais que agem como seres humanos. Além disso, pretende transmitir um ensinamento e apresenta a moral da história. Então, aqui são as características gerais da fábula, né? Um texto narrativo curto, personagens são animais que agem seres humanos, como o tio falou, pretendem transmitir um ensinamento e apresentam a moral da história. Então, essa, gente, é a estrutura básica do gênero fábula que o tio já explicou a vocês, não é? Sexta questão.
Qual ensinamento a fábula transmite? Hein? A fábula ensina que as ideias devem ser analisadas com cautela antes de serem colocadas em prática e que o discurso sem ação não gera resultados, né? Então, a gente precisa analisar a situação com muita cautela antes de colocar as coisas em prática, né? Para a gente não cometer erros. E o discurso sem ação não gera resultado, ou seja, falar e não agir, a ação não vai gerar resultados, certo? Então, esse foi a nossa atividade, né? Nós temos toda a correção aqui, prestem atenção, corrijam a atividade de vocês, ok? A nossa fábula é uma fábula do Monteiro Lobato, por mais que a gente tenha falado muito nos autores como Esopo ou La Fontaine, mas o Monteiro Lobato, ele foi um dos nossos autores, um autor brasileiro que também veio escrever algumas fábulas e muitos textos voltados para a criança. Certo? Então, a gente tem esse conhecimento aqui sobre o nosso querido Monteiro Lobato, não é assim? E a partezinha da produção textual, né, que também ficou para casa, vocês fizeram aí no caderno de vocês, né? Espero que vocês realmente tenham feito, ok? Então, a gente vai seguindo nossos estudos, certo? Essa atividadezinha não precisava ter enviado, né? Era só fazer a produção e deixar aí no caderno de vocês, ok? Então, gente, nós iremos agora estudar um novo gênero, certo? Então, o que é que nós vamos ter de novidade, né? Para nós, ok? Sexto ano. Então, o gênero que nós iremos estudar a partir de agora é um gênero bastante conhecido, acredito, de vocês, certo? É um gênero que, desde quando vocês estavam na educação infantil, eu acredito que vocês já estudaram, né, esse gênero textual. Acredito que vocês não devem ter visto em português, mas deve ter visto em história, certo? Que é um gênero de conhecimento, né, de todo mundo. Todo mundo sabe falar isso. Então, vamos descobrir que gênero é esse, ok? Então, gente, na unidade 8, capítulo 2, nós iremos estudar o gênero lenda. Ok? Então, o nosso Brasil, ele é composto pelas histórias fantásticas, as histórias que estão no imaginário e na cultura brasileira, né? Então, a lenda, ela tem como essa característica de estar em volta da nossa cultura, a cultura brasileira. Nós sabemos que o nosso Brasil, ele é dividido em regiões, ok? E em cada região nós temos essas histórias imagéticas, essas histórias que contam a cultura do povo. Então, a partir de agora, a gente vai estudar o gênero lenda na unidade 8, capítulo 2, ok? Então, quais são as características da lenda, né? Do gênero lenda? A lenda é uma narrativa que tem o intuito de explicar fatos misteriosos e a origem de coisas, né? Bem como incentivar determinados comportamentos nas pessoas, utilizando de fatos reais que tornem a história mais credível, ou seja, a história mais verdadeira. As lendas, né, fazem parte da cultura popular e são transmitidas de forma oral, ou seja, cada região tem as suas lendas, tem as suas histórias e elas são transmitidas, né, na parte da oralidade. Uma pessoa conta a história para a outra, ok? É uma narrativa fantasiosa, né? Está no mundo da fantasia porque os seres da natureza é que vão estar dentro dessas histórias. Ok? Então, é transmitida da parte oral, através dos tempos, ou seja, os mais velhos, contando para os mais novos, de caráter fantástico e ou fictício, certo? Porque
Fantástico devido à questão do sobrenatural. E fictício, né? Porque a gente sabe que muitas dessas histórias não são reais, mas apenas a crendice popular de um povo. Certo? E muitas vezes os fatos, né? As lendas combinam com fatos reais e históricos, com fatos irreais que são meramente produto da imaginação aventuresca humana, né? Ou seja, tem muitas histórias que a gente não sabe se realmente elas aconteceram, né? Então fica um fato aí, um incógnito. Uma lenda pode ser também verdadeira, que é muito importante, certo? Muitos pesquisadores, historiadores ou folcloristas, né, folcloristas, que são justamente aquelas pessoas que fazem estudos sobre folclore e história, né, como o tio falou aqui para vocês, é onde vocês têm o primeiro contato sobre as lendas brasileiras, são nas aulas de história, principalmente lá na parte na educação infantil, né, que a tia geralmente conta as histórias do folclore para vocês. Ok? Afirmam que as lendas são apenas frutos da imaginação popular. Porém, como sabemos, as lendas em muitos povos são os livros de memória dos mais sábios. Principalmente, gente, aqui no Brasil, a gente tem como característica, né, essas histórias das lendas do povo indígena, né, os donos da nossa terra. Então, essas lendas, muitas delas foram criadas justamente pelos indígenas, principalmente os mais velhos, né, que contam as histórias dos seres da natureza, ok? As lendas no Brasil são inúmeras, influenciadas diretamente pela miscigenação da origem do povo brasileiro, né? Como o tio estava falando, nós temos histórias que os índios contam, que os negros contam, poder dessa mistura que nós temos da nossa população. Devemos levar em conta que a lenda não significa uma mentira, nem tampouco uma verdade absoluta. O que devemos considerar é que uma história para ser criada, defendida e, mais importante, ter sobrevivido à memória das pessoas, e ela deve ter, no mínimo, uma parcela de fatos verídicos, ou seja, é a nossa cultura, né? A cultura popular brasileira, ela está em volta do folclore brasileiro, ou seja, das nossas lendas, certo? Então, a partir de agora, nós vamos ter exemplos, de lendas brasileiras, certo? Então, o tio vai mostrar aqui, por exemplo, a primeira delas, a mula sem cabeça. Quem nunca lembra aí da história desse cavalo que ao invés de ter cabeça, sai fogo da cabeça? E existe a história todinha em volta, o porquê desta mula, né, que anda aí pelas ruas, principalmente do interior. Outro ser também, né, voltado para os animais, é o boitatá. Essa cobra, né, que assusta as florestas, que é uma cobra gigantesca, né, em volta do fogo e tem vários olhos, ok? Saindo dessa parte mais da utilização de animais, nós vamos entrar aqui, por exemplo, na cuca, né, que é um ser que tem, é como se fosse uma feiticeira, o corpo todo é como se fosse um jacaré, né, a cabeça de um jacaré, que seria a criadora de feitiços, né, dentro das florestas, ok? Então, muitos dos povos indígenas contam a história da cuca, né, que sempre, por exemplo, no sítio do Pica-Pau Amarelo, o Monteiro Lobato utilizou muito a imagem da cuca, né, para aquilo que seria feito de maldoso dentro do sítio ou dentro da floresta. Todo mundo diz que foi efeito da cuca, né, essa feiticeira, ok? Também dentro da ideia dessa questão dos seres vivendo dentro da natureza, né, ou de proteção ou como forma de brincadeira, a gente tem o Saci Pererê, esse elemento da lenda brasileira que só tem uma perna, né, esse personagem da cor negra que só tem uma perna, que justamente usa um calção vermelho e um gorro vermelho na cabeça, né, que também vai assustar aí as pessoas que estão dentro das matas, certo? Seguindo também uma outra linha, os seres que vão ajudar a proteger a natureza, certo? Que são esses seres, né, por exemplo, o curupira, né, que tem os pés para trás, ele aparece justamente nas florestas, com esses pés para trás, que é justamente para
os caçadores que estão dentro da floresta querendo pegar os animais e matar os animais. Então ele aparece assustando eles, e como ele tem os pés para trás, não tem como o caçador conseguir capturá-lo, porque a marca deixada no chão não é o mesmo caminho. Então geralmente quando ele aparece pisando, né, ele está fazendo um caminho contrário para que o caçador não chegue perto dos animais. Um outro ser que defende a natureza é a caipora, né, que geralmente a caipora vem em cima de um animal, certo? Geralmente em cima do javali, e ela também protege a mata, né? Então aqui a gente tem a lenda voltada desses seres que estão protegendo a natureza, estão protegendo as florestas, certo? Geralmente ela tem um chicote na mão, que ela procura aí espantar aquelas pessoas, né, os caçadores que querem pegar os animais, ou até mesmo aqueles homens que entram na mata para devastar a mata, certo? Outros seres das nossas lendas é a influência dos elementos da natureza. Por exemplo, a lua. Em dias de lua cheia tem a lenda do lobisomem, né? Que é esse homem que não à noite, quando ele vê a lua cheia, ele se transforma em um verdadeiro lobo. Por isso, lobisomem, né? Um homem que se transforma em lobo e ataca as pessoas, certo? Também em noite de lua cheia nós temos a lenda do boto cor-de-rosa. Este homem que é um boto, né, como se fosse um golfinho cor-de-rosa. Então, à noite de lua cheia, ele sai de dentro das águas, acaba encantando as mulheres solteiras. E muitas vezes isso apareceu dentro, principalmente das histórias das cidades ribeirinhas, ou seja, são as pessoas que moram perto de rios, as mulheres que apareciam grávidas e não se sabia de quem era o pai, né? Justamente diziam, é do boto, ou seja, o homem era o filho do boto, esse ser imagético nas lendas, né, que havia enamorado uma mulher, engravidado, né, e por isso que ela não sabia quem era o pai da criança, né? Então, também em noite de lua cheia, o boto se transformava em um homem muito encantador e ia namorar as mulheres solteiras, certo? E também dentro dessa parte mais imagética, nós temos a figura feminina, no caso da Yara, uma sereia, metade mulher e metade peixe, que vai encantar os pescadores, principalmente as pescas durante a noite, ok? E a figura indígena, né? A gente tem várias lendas, uma delas é a Vitória Régia, né? A Vitória Régia é essa planta que tem uma flor rosa, no caso, certo? Que fica boiando aí, principalmente nas águas amazônicas, está em volta de uma lenda, né? De uma índia, né? Que vem a morrer afogada aí por um amor, e ela brotou essa flor, certo? Uma outra que são a ajuda em que os indígenas têm com referência à sua alimentação. Algumas plantas, elas foram criadas dentro das lendas das matas, e uma delas é a lenda da mandioca, né, que foi uma índia que acabou falecendo e enterraram essa índia dentro de uma oca, e depois perceberam que o local onde essa índia tinha sido enterrada, nasceu uma planta, e essa planta tinha uma raiz que dava, né, de certa forma, tinha como você consumi-la. Então, a alimentação da tribo se deu através da mandioca, que seria essa índia, né, no caso onde ela foi enterrada. Em uma outra história também, né, a gente tem a lenda do Guaraná, que esse índio que acabou sendo pegue por uma cobra, e onde esse índio vem a falecer, e ele é enterrado, nasce uma planta. Do caso, a planta dá esse fruto, né? Esse fruto é vermelho e a parte da semente é branca com a partezinha preta, que parece justamente com o olho do índio. E essa planta, no caso Guaraná,
é extraído um suco bastante doce, que também serviu para alimentar a tribo. Então, gente, a gente também encontra nessa parte mais do folclore brasileiro a sustentação no caso das tribos, envolvendo a morte desses elementos, né, desses seres que são os indígenas e o aparecimento de determinadas plantas. Então, gente, a gente tem essas histórias que eu citei para vocês, mas as lendas brasileiras, elas são enormes, certo? Então, várias histórias ainda podem ser contadas, certo? E vistas por vocês. Então, esta foi a nossa aula de hoje dentro do folclore brasileiro, certo? Dentro das nossas lendas, ok? Existem, né, várias outras lendas, como o tio falou. O Brasil é dividido em regiões e cada região tem as suas lendas. O tio deu aqui um exemplo de várias lendas do folclore brasileiro. Existem lendas urbanas, né? O bicho debaixo da cama, a loura do banheiro, né? Então são várias outras lendas urbanas que contam aí a nossa história. Mas as lendas do folclore brasileiro, elas são de raízes, né? Os índios que vêm contar essas histórias, que estão também as histórias do nosso meio, bem nordestino e tudo mais, ok? Então, para casa vai ficar a atividade com referência a um texto que tem aí que vocês vão ler, certo? E vão resolver as atividades e vai ficar uma pesquisa. A pesquisa que vai ser feita na agenda dessa vez, né, é sobre as lendas brasileiras. Então, vocês vão pesquisar sobre as lendas brasileiras, vão colocar um exemplo de uma lenda que você mais gosta, né? Coloca lá, faz um trabalho bem legal, bem bonito, dá para vocês colocarem a foto da lenda que vocês escolheram para contar, né? Vocês vão pesquisar um pouco sobre as lendas brasileiras, né? Contar como é esse gênero e tudo mais, e escolher uma lenda para você colocar lá no seu trabalho, ok? Esse trabalho deve ser enviado para o e-mail da turma. Então, todas as informações da agenda e da pesquisa, o tio vai colocar na agenda de vocês e até a nossa próxima aula, ok?